Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui de volta ao canal do GA Invest. Eu sou o Lucas, principal analista da nossa plataforma, e hoje eu trago para vocês aqui uma análise da oitava emissão de cotas do HGLG11, tá? Por que eu decidi fazer esse vídeo? Eu acho que realmente essa emissão de cotas do HGLG11 é uma das mais importantes da história do fundo. Então eu acho que faz sentido você, cotista, entender direitinho o que o HGLG está planejando com esse recurso que ele vai levantar nessa emissão, tá? Além de ser uma baita oportunidade, na minha opinião, de comprar o fundo próximo ali do patamar de R$ 160, tá? Que provavelmente a cota do mercado secundário ela vai chegar próximo desse patamar, se não for inferior. Essa é uma coisa que a gente vê constantemente acontecendo nesse tipo de subscrição. Então aqui a gente tem um prospecto de 194 páginas. Eu vou passar rapidamente por esse prospecto com vocês, tá? Para mostrar as principais informações que vocês têm que entender sobre essa oferta. E depois, né, o mais importante, tentar mostrar para vocês o que o fundo está planejando com esse capital para que ele possa gerar mais valor para o seu cotista, tá bom? Aqui as principais informações da emissão: R$ 600 milhões, né, o total da oferta, podendo ser acrescido de 20% no lote adicional. Então você tem essa opção caso haja uma demanda bem interessante do mercado. E aqui você consegue ver o valor da emissão, o custo unitário da distribuição, né, o quanto que custa fazer essa emissão, e o preço total de aquisição, que é R$ 160,51. Eu vi muita gente falando disso aqui, reclamando que é muito acima do valor patrimonial do fundo, mas é interessante que seja assim, tá, pessoal? Para que possa valorizar mesmo a base de cotistas anterior do HGLG. E a gente vê que historicamente o fundo ele tem conseguido aplicar esse ágio nas suas emissões de cotas. Isso é excelente para o investidor de longo prazo, tá? Porque ele vai conseguindo realmente adicionar ali um custo de emissão cada vez maior dentro do seu patrimônio. Então, se o fundo fizesse o contrário, né, seria muito pior. Ele estaria diluindo a sua base de cotistas com um valor abaixo do valor patrimonial. Então, o desconto não funciona muito bem assim. Você tem que sempre olhar em relação ao valor de mercado. Atualmente, o fundo está negociando aí nos R$ 164, então R$ 160 é algo mais interessante do que o valor de mercado, e provavelmente esse valor de mercado ele também vai convergir para esse preço de aquisição aqui do fundo, tá? Então, na minha opinião, certinho essa distribuição aqui tem um custo unitário um pouco mais elevado, de cerca de 2,9%, salvo engano, mas é algo aceitável, né? Dado que essa emissão de cotas ela tem uma importância muito grande para o fundo, que eu vou mostrar na parte final desse vídeo sobre a geração de valor dessa emissão. Mostrando aqui o percentual, né, de custos incidentes sobre o valor da emissão da cota para essa oferta para vocês, né, 2,90%. Então não é necessariamente assim uma oferta tão barata, digamos assim, mas é uma oferta que eu acho que está condizente com a realidade do fundo e com a realidade do mercado, tá? Você tem, por exemplo, o BTLG, que está fazendo uma oferta muito mais barata, no patamar ali de 0,19%, é bem barato. Só que o propósito da oferta do BTLG é outro, né? Muito mais simplificado. Então, eu acho que não dá para comparar tanto assim, tá? Olhando aqui também, mostrando para vocês o público-alvo dessa oferta, né? Ela é destinada tanto aos investidores do fundo, como também aos investidores institucionais. Então, eles vão ter a possibilidade de participar dessa oferta também. Essa não é uma oferta restrita, portanto, somente aos investidores do fundo, tá? Aqui passa um pouquinho sobre as informações principais das obras em desenvolvimento, tá? Que você tem um gráfico do saldo devedor e da alavancagem do fundo. Você vê que o percentual de alavancagem para esse ano está em 5%, e ao longo aí dos próximos 10 anos o fundo tende a amortizar esse total aí desse saldo devedor dos CRIs que ele pegou para fazer as suas obras em desenvolvimento, tá? Então, aqui falando um pouco dos desenvolvimentos que o HGLG está propondo para os próximos meses, tá? Aqui você consegue ver o desembolso do G04 terminando em dezembro de 2021, era um terreno que eles tinham lá em Pernambuco, tá? E agora eles vão focar nos projetos em Itupeva, São Paulo. Então, Itupeva fase 1, Itupeva fase 2. Eu vou mostrar para vocês o tamanho desses projetos posteriormente, tá? Mas você consegue ver aqui que o propósito deles é até agosto, né? Ter um investimento em um desembolso no Itupeva 1
até 5,7% do patrimônio líquido do fundo, então é bem relevante. Então esse é um dos motivos pelo qual eles estão fazendo essa emissão de cotas realmente para levantar capital, para reduzir um pouco mais a alavancagem do fundo, né, e deixar um pouco mais equalizado, tá? Então eu acho que é uma proposta bem interessante, além também deles terem alguns ativos alvo que eu vou mostrar para vocês que eles podem acabar firmando aí o contrato de compra desses ativos, tá? Aqui está mostrando basicamente o total investido no Itupeva, né, que vai acumulando aqui até o total, né, de 175 milhões. Aqui o desenvolvimento que teve no Cone G04, que já foi praticamente finalizado, né? Você já tem um acúmulo aí de 100% da obra, que você pode ver a obra, ela foi finalizada, praticamente finalizada, né? Em janeiro agora, desse ano, desenvolvimento do financeiro da obra. E aqui o desenvolvimento da Itupeva fase 1, você percebe que as obras até estão um pouco atrasadas, né? Era para estar um pouco mais acima aqui, no percentual do acumulado financeiro, acumulado físico da obra, tá um pouco atrasada, né? Mas a tendência realmente é pegar a produtividade a partir agora de fevereiro, março, abril, maio. Realmente aí você tem uma produtividade maior da obra para se encerrar lá em agosto, né? Pelo menos essa é a previsão do encerramento da obra do Itupeva fase 1, beleza? Aqui, pessoal, é interessante ver por que o HGLG ele é tido como um dos fundos, um dos melhores fundos do mercado, dos melhores fundos logísticos do mercado, porque ele tem um histórico, né, muito bom de rentabilidade e muito bom de entrega de retornos ao seu cotista. Você vê que desde o início do HGLG ele entregou 413% de rentabilidade nesses últimos 10 anos. O CDI entregou cerca de 146%. Então, deu um baile do CDI. E no IFIX também, né? Apesar de que o IFIX ele não existia, né? Não tinha um índice quando o fundo foi constituído. Então você tem uma comparação aí meio que no backtest, né? O que seria o índice no passado, o Economática fez aqui e meio que plotou no gráfico. Aí você teria o IFIX aqui dando cerca de 200% ao longo desses últimos 10 anos, 180% mais ou menos aqui, um pouco inferior, né? Mas você vê o HGLG realmente alavancando e entregando um resultado muito acima do IFIX no longo prazo. E esse é um dos motivos pelo qual o HGLG ele tem uma confiança tão grande do mercado. Passando rapidamente aqui pelos ativos imobiliários do HGLG, a gente vê uma diversificação muito boa de ativos aqui, né? Você tem o maior ativo representando 20% da receita contratada, né? Que é basicamente o ativo da Volkswagen que eles têm lá em Vinhedo. É o ativo que tem a maior ABL do fundo também, mais de 100 mil metros quadrados aí de ABL, então é um ativo bem considerável. Agora, Itupeva fase 1, por exemplo, vai ter cerca de 90 mil metros quadrados de ABL, então é bem relevante sobre o total do fundo também, tá? Você vê aqui redução de vacância física ao longo de 2021, muito positivo, atualmente fechou aí o ano com 7% de vacância física, um preço do metro quadrado subindo aí também, né, um pouquinho, ou seja, mostra que realmente está tendo uma demanda, uma absorção bem interessante dentro do setor logístico e que os ativos do HGLG são ativos bem localizados, ativos bem procurados pelo mercado, tá? Isso que a gente consegue perceber. 34% dos contratos são atípicos, 66% atípicos, e você vê aqui a classificação dos setores de atuação do HGLG, você vê que 80% aproximadamente aqui do fundo é A ou mais, tá? A, dupla A ou AAA, tá? Você tem 11% dos ativos B e 10% dos ativos C. Então você não tem aqui um portfólio tão premium assim, mas é um portfólio que tem uma qualidade bem considerável, tá? Bem considerável em relação ao que a gente vê aí no mercado. Vamos então ao cronograma estimado das etapas da oferta dessa subscrição do HGLG. A gente vê aqui o protocolo de pedido de registro da oferta na CVM, divulgação do aviso do mercado, que foi ontem, obtenção do registro no dia 18 de março, disponibilização do prospecto definitivo no dia 21 de março, divulgação do anúncio de início, divulgação de fato relevante sobre a database. Então a database ela só vai ser definida em 24 de março, tá? Então, se você quiser aumentar sua exposição em HGLG até o dia 24 de março, você pode tranquilamente aumentar sua exposição para conseguir participar de uma forma mais relevante dessa oferta, dessa emissão de cotas. Aqui o início do direito do exercício de preferência, tá? No dia 29 de março. Então você pode utilizar o aporte de abril para conseguir participar dessa preferência de cotas do HGLG. Começa no dia 29 de março e encerra no dia 10 de abril. Tá? Então você tem aí tranquilamente 10 dias para conseguir participar dessa emissão de cotas do HGLG. Vai ser liquidado depois no dia 12 de abril
início do período de subscrição das cotas remanescentes, né, se tiver essas cotas remanescentes, e aí a previsão para a conversão dos recibos de subscrição em cotas é no dia 1º de junho de 2022. Então você vê que realmente a emissão ela dura um tempo um pouco maior, por isso que geralmente você tem um desconto em relação ao mercado, né? Você fica um tempo sem receber, digamos assim, os rendimentos daquele recibo de subscrição, tá? Mas aqui tá todos os dados direitinho que você precisa saber para conseguir se programar para participar dessa emissão de cotas do HGLG11. Aqui, pessoal, de forma bem interessante, né? Geralmente quando a gente tem uma emissão de cotas desse vulto, desse tamanho, a gente tem um pipeline, digamos assim, que é um prospecto de compra, de aquisição ou de investimentos muito bem definido, tá? Então, geralmente o fundo pega lá, ó, 300 milhões, 600 milhões. Vou alocar 150 aqui, 300 aqui e 150 aqui. Ele deixa bem claro onde ele vai destinar o recurso para que o mercado realmente ele tenha confiança de que aquele recurso vai ser alocado de uma forma correta e que ele está de acordo com aquilo, né? Isso acontece porque diversos fundos já fizeram emissões, captaram um monte de dinheiro, colocaram o dinheiro no caixa e não conseguiram aplicar e, consequentemente, prejudicaram o investidor por conta daquele dinheiro no caixa rendendo, né, uma renda fixa muito abaixo do valor que poderia render se tivesse investido no imóvel ou qualquer coisa assim. Então, é interessante que eles colocam aqui que os recursos eles não possuem destinação específica, mas isso não significa que o HGLG ele não tem um propósito para esses recursos. O que ele está querendo falar aqui é que ele quer manter flexível esses recursos, tá? Então, ele não vai deixar cravado que ele tem que colocar 150 num lugar, 150 em outro e 300 em outro. Ele quer deixar aberto. Ele fez, é claro, o estudo dele para conseguir chegar no valor da emissão, mas ele não quer deixar os recursos tão fixos assim. E eu acho interessante quando um fundo chega nesse patamar de falar, olha, o mercado confia em mim, então eu vou pegar esse recurso, eu tenho um propósito para esse recurso, eu não estou levantando do nada, mas eu não quero que fique rígido, né? Se eu quiser aplicar um pouco mais ali em desenvolvimento, eu aplico. Se eu quiser fazer uma aquisição, se surgir, eu faço essa aquisição, se estiver de acordo com os propósitos do fundo, e acaba que ele tem muito mais flexibilidade para realmente gerar valor para o cotista. Então eu acho bem interessante quando um fundo como a HGLG11, que é um fundo que tem renome, que tem gestão, consegue chegar nesse patamar aqui de falar, olha, não tem destinação específica e mesmo assim a gente tem confiança de que a oferta vai para frente, tá? É claro, ele tem o propósito aqui que ele fala dos ativos para desenvolvimento, ele fala um pouco disso no estudo de viabilidade, a gente vai chegar nesse estudo de viabilidade e vou mostrar para vocês qual o propósito desses recursos aqui do HGLG11. Aqui, pessoal, no anexo 4 do prospecto, você tem um estudo de viabilidade técnica, comercial, econômica e financeira do HGLG. Então é muito interessante se você quer entender um pouco mais a fundo qual que é o propósito do fundo para os próximos 5 anos. Aqui eles fazem todo a projeção de rendimentos do fundo, tudo que ele planeja realmente impactar de forma positiva para o cotista, tá? Então eu vou passar aqui rapidamente, o propósito desse vídeo não é exaurir esse estudo de viabilidade técnica, mas eu recomendo que se vocês tiverem oportunidade, que dê uma lida nesse estudo, porque ele está muito interessante, tá? Aqui fala um pouco do mercado logístico, industrial no Brasil, né? Quanto que é o médio de preço pedido, aonde que o fundo atua, qual que é a taxa de vacância média de cada uma dessas regiões. Então, é muito interessante. Falando também do quanto que cresceu esse mercado, do quanto que absorveu, né, de vacância. A vacância tem reduzido constantemente desde 2018, tá? Então, você está percebendo uma absorção líquida muito positiva no mercado logístico e, consequentemente, isso atrai também um pouco de concorrência, né? Esse é um dos motivos pelo qual o HGLG ele tem buscado desenvolver um pouco mais, tentando manter realmente a taxa de atratividade do fundo, tá? Aqui a contribuição do fundo em relação ao primeiro semestre de 2020, em relação ao primeiro semestre de 2021. Então você vê o quanto que o Sudeste reduziu, né? O fundo fez aquisições aqui no Sul, no Nordeste, Centro-Oeste, conseguiu desenvolver um pouco mais essas partes e conseguiu reduzir um pouco a sua dependência da parte do Sudeste. Aqui um potencial do mercado do e-commerce, né, e tudo mais, evolução do e-commerce que deve ter até 2025, né, esperando uma penetração de 20%. Isso é muito positivo para o fundo, tá? Aqui ele mostra alguns dados, né, de fluxo, né, e tudo mais. Aqui a gente chega nos imóveis finalmente, e eu quero mostrar para vocês o Itupeva 1 e o Itupeva 2, tá? Que são o grande propósito aí de desenvolvimento do fundo para os próximos anos, tá? O Itupeva 1 deve finalizar esse ano e o Itupeva 2 tem a previsão de começar ainda esse ano, tá?
mas não se sabe exatamente qual vai ser o final do Itupeva fase 2. Deixa eu só achar aqui o Itupeva aqui. Fase 1, 90 mil metros quadrados de ABL, participação 100% do fundo. Então, o fundo vai ter toda essa ABL à disposição. Muito bem localizado aqui perto da rodovia Anhanguera. E aí, a fase 2 já é 147 mil metros quadrados. Aí vai ser o maior imóvel do fundo, tá? Quando ele ficar preparado, pronto, né? Ele vai ser o maior galpão logístico do HGLG. Participação também de 100% do lado do Itupeva fase 1. Fase 1 seria apenas esse bloco e fase 2 esses dois blocos aqui. Então, o fundo, na verdade, ele está fazendo uma proposta aí de aumentar a BL em 250 mil metros quadrados num local, né, muito bem localizado, e que provavelmente a gente vai ter aí um galpão de excelente qualidade para que possa ser locado de forma bem considerável pelo mercado, né? Tomara, a previsão do fundo é que realmente esse galpão ele seja muito bem visto pelo mercado. E pessoal, bem interessante vocês perceberem o quanto que o fundo conseguiu evoluir a cota de mercado ao longo dos últimos 5 anos, digamos assim, né? E quanto que a emissão sempre foi feita em patamares superiores. Então isso aqui, como que isso gera valor, né, para o cotista do fundo? A emissão sempre ser feita um patamarzinho um pouco superior. Aqui a sétima emissão, acho que ela foi muito próxima do valor dessa atual emissão, né? Mas a gente consegue perceber que realmente o fundo ele consegue entregar esse ganho de valor, essa percepção de valor do mercado para o cotista, e o cotista, consequentemente, ele consegue surfar também essa alta aí, tanto da cota do fundo, como também das emissões, que consequentemente aumentam o valor patrimonial do fundo também, tá? Então, isso aqui é clara geração de valor na veia, e é por isso que é sempre melhor o fundo tentar fazer a emissão um patamar acima do valor patrimonial. Aqui, pessoal, a gente tem finalmente a lista de ativos que o HGLG está negociando com exclusividade ou então em fase de diligência pelo fundo, que poderão ser adquiridos tanto com o recurso em caixa, que o fundo já tem, como também com os recursos da oitava emissão. Tá? Então a gente tem diversos ativos aqui, cap rate de 8%, 7,5%, 10,2%, o rating do inquilino principal, né, que é a análise de crédito desse inquilino principal, né, o tipo, multiusuário, monousuário. Então bem interessante aqui, a gente vê até que o fundo está negociando ativos de ABL muito grande, né, 340 mil metros quadrados, gigantesco mesmo. E aqui o volume de recursos que vai ser utilizado, que vai ser necessário para adquirir esses ativos, né? Espero que o fundo consiga optar aqui por ativos que tenham um cap rate um pouco maior, 10%, 9%, 9,3%, 9,5%. É um pouco mais interessante para o cotista, considerando que ele acha que esse ativo tem uma boa qualidade, né? Quem sabe adicionar ativos no Nordeste, né, seja mais interessante para diversificar um pouco mais o fundo de forma regional. Aqui ele fala um pouquinho sobre os ativos, tá? E aqui, pessoal, os ativos em desenvolvimento. E aqui você consegue perceber claramente, né, através desse cap rate, o quanto que o fundo planeja realmente captar de retorno anual de cada um desses ativos, por que ele está desenvolvendo alguns ativos, né? Você vê que o cap rate, realmente, você consegue cap rate muito melhor, né? 10,4% em Tupéva fase 1, 10,2% em Tupéva fase 2, 11% aqui nesse que eles chamam de D2, tá? Então, você consegue projetos com uma localização muito melhor, com um retorno muito melhor, se você conseguir desenvolver de uma forma, é claro, bem feita, né? Existe um risco maior no desenvolvimento, mas consequentemente você consegue melhorar também a distribuição do fundo. E é por isso que ele está fazendo esses desenvolvimentos, tá? Bem interessante aqui, pessoal, só mostrar para vocês alguns cenários, né, que o fundo traçou, né, que eu achei bem interessante esses cenários que ele analisou e ele traçou. Tá, um fluxo de caixa aqui no cenário 1, por exemplo, se ele considerar que todos os ativos aqui ele conseguiu adquirir 4 ativos, mas desenvolveu todos os ativos que estavam previstos, né? Então você tem aqui a cota a partir do segundo ano dessa oferta, que seria 2024, né? Seria 2023, desculpa. Primeiro ano seria aqui, segundo ano 2023. Você já teria uma cota aí, uma distribuição de 1,27, 1,27 no terceiro ano e 1,30 no quarto ano. Então você vê como o resultado por cota ele melhora, o dividend yield do fundo chega a bater 10% lá no final do quarto ano, uma alavancagem um pouco maior, aqui 18%, e desenvolvimento máximo cerca de 6%. No segundo cenário, ele considerou apenas os 4 ativos aqui de desenvolvimento e um imóvel hipotético comprado 6 meses após a emissão no valor de 120 milhões
cap rate de 8,5%. Então aqui ele considerou algo um pouco mais conservador, mas você vê que ele consegue manter o resultado por cota bem positivo no médio prazo, tá? Então a gente vê o dividend yield de novo aí beirando os 10%, desenvolvimento máximo um pouco menor, alavancagem máxima um pouco menor, mas ainda a gente ainda vê um yield muito interessante lá na frente para o HGLG. E esse é o principal motivo pelo qual eu acho que faz sentido pagar um ágio para esse fundo, pagar acima do valor patrimonial, porque você vai ter realmente um retorno acima da média do setor logístico para esse fundo. O cenário 3 é a captação dando errado, captação pegando apenas o mínimo de 20 milhões de reais, eles não fazem nenhuma aquisição e não conseguem desenvolver nada também, e aí você percebe o quanto que a cota tende a ser impactada, né? Você vê aqui que a cota atualmente que eles estão pagando, né, o dividendo, o rendimento que eles estão pagando é de R$1,10. Então no primeiro ano vai para R$1,02 de recorrente, R$1,26, né, não recorrente, por conta de algumas vendas que eles vão fazer, mas depois ela reduz para 1,6, 1,7, 1,08. E o dividend yield ele reduz aí cerca de 1%. Então, isso mostra claramente, né, esses três cenários que o fundo traçou, que o propósito dele com essa emissão é realmente gerar muito mais valor, muito mais rendimento para o cotista. E esse é o principal motivo pelo qual eu acho que essa emissão de cotas ela é uma emissão muito importante para o fundo e que faz sentido o cotista que gosta do HGLG participar com o máximo que ele puder dessa emissão de cotas. Porque eu acredito também que após essa emissão, se os ativos em desenvolvimento tiverem um desenvolvimento bom, correto, se eles forem entregues no prazo, se você tiver uma boa aquisição de imóveis, né, com cap rate bom também, a tendência realmente é que o fundo não fique muito tempo nesses patamares aí de R$160, R$170, porque foge muito da realidade do mercado do que a gente está observando em outros fundos, tá? Então, pessoal, basicamente é isso, né? Essa análise aí geral sobre a emissão de cotas do HGLG. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente tem entrado um pouco mais a fundo. Geralmente esse tipo de trabalho que a gente faz lá dentro do GA Pro, tá? Então a gente deixa de lado essas análises aí superficiais, né? Que geralmente elas deixam de lado coisas importantes sobre o futuro do fundo e a gente tenta realmente entrar, né, um pouco mais a fundo e trazer as informações importantes, né, de forma sucinta para o nosso assinante. Então eu convido vocês aí a tornarem assinantes da nossa plataforma. Pode testar gratuitamente por 7 dias aqui, sem compromisso nenhum. É só clicar no link aqui embaixo. Valeu, pessoal. Obrigado a todos aí pela atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like também aqui embaixo, se inscreva no canal, isso é muito importante para que a gente possa continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. E bons investimentos a todos. Valeu!